Hoje eu sou doutoranda do Laboratório de Nectologia ali da UFES, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. Além disso, eu sou pesquisadora da FEST, que é a Fundação Espírito Santense de Tecnologia, que pertence à UFES também. E sou coordenadora técnica do Golfinhos do Brasil, que é um grupo irmão do Amigos da Jubarte, onde eu também faço parte como colaboradora, né, juntamente com o Jubarte Lab, que é a parte de pesquisa dentro do Amigos da Jubarte. Eu vou fazer um compartilhamento de tela, e aí para fazer a apresentação aqui. Enfim, além das credenciais, as credenciais de trabalho, né? Eu sou mãe, sou pesquisadora, sou esposa, enfim, aquele emaranhado de coisas que a gente faz e a gente tenta dar conta. Então, assim, eu vou explicando. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser colocar no chat, para mim também não tem problema, tá? Até gosto, assim, da troca. Eu entendi que aqui, no caso, a gente vai fazer só no final as perguntas, né? Eu volto nos slides depois, quando a gente vai fazer as perguntas, não tem problema. Amanda, como você preferir, tá bom? Se você quiser ir respondendo durante a palestra, você fique à vontade. É você que vai coordenar. Entendi. Por mim pode ser porque eu gosto, assim, né, dessa troca, assim, porque às vezes acaba que eu passo a pergunta, enfim. Então, se alguém, né, pode sentir à vontade. Podemos proceder assim. Tá. Eu tive que baixar o Zoom nesse computador que eu tô, e eu tô... Deixa eu ver aqui. Ele está pedindo para abrir preferências. Deixa eu tentar só, está difícil aqui de... Aqui, agora vai dar. Deixa eu botar aqui, apresentação. Vocês estão vendo a minha tela com a apresentação? Sim. 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 Show. Então, gente, deixa eu tirar essa parte aqui. Por que, então, né, que o golfinho... Né, vamos entender o que é a orca, né? Ele é um golfinho e por que ele é um golfinho. Antes de chegarmos até a orca, eu vou fazer um apanhado, porque eu realmente não sei, não sei se todo mundo sabe o que são cetáceos, né? Se já trabalharam com cetáceos, se já tiverem alguma aula relacionada a cetáceos mesmo. Então, eu resolvi fazer um histórico ali, para todo mundo ficar no mesmo, saber tudo, enfim, né? Desde o início ali, né? Então, quem são os cetáceos? Eles são mamíferos exclusivamente aquáticos. Eles não existe cetáceo que não seja aquático. Então, o nome popular dos cetáceos são as baleias, os bolsos e os golfinhos. Então, aqui eu coloquei só alguns exemplos, né, de cetáceos que a gente tem aqui no Brasil. Hoje, no mundo, nós temos 92 espécies, sendo 77 de odontocetos e 15 de misticecos. No Brasil, a gente tem 47 espécies relatadas. Dessas, 8 são misticecos e 39 odontocetos. Esse número que eu estou dando para vocês, ele é um número totalmente imutável, tá, gente? Não toda hora, enfim, sempre, em 2021 teve descrição de espécie, 2020 teve descrição de espécie. Então, assim, por serem animais que vivem no mar, ou, enfim, vivem em região aquática, tem uma certa dificuldade de a gente fazer os estudos, de ter estudos, assim, mais fáceis, né? Porque você requer de equipamento, requer muitas coisas para poder sair a campo para pesquisar esses animais. Então, assim, muitas dessas descrições, elas vêm de animais encalhados, né? Ou populações que são descritas por muitos anos, até se tornar uma espécie. Desculpa, gente, estou com uma tosse meio ruim aqui, já faz umas 2 semanas já. E, assim, então, é um grupo de animais, né, os cetáceos, que tem essa questão de quase sempre ter alguma descrição de nova espécie, tá? Eu vou contar rapidamente aqui para vocês, assim. Eu fiz a minha graduação, né, minha monografia e a minha dissertação
com a mesma espécie de golfinho, que é o golfinho nariz de garrafa, até então, Tursop truncado, da região sul do Brasil. Eu fiz em 2 estuários diferentes, distância de 100 quilômetros entre um estuário e outro. Enquanto eu estava fazendo o meu estudo, enquanto eu estava no mestrado, uma outra menina estava fazendo também mestrado com a diferenciação craniana desses bichos, pegando animais encalhados, só animais encalhados, obviamente, pegando animais encalhados já foto-identificados, em algumas regiões, principalmente algumas fotos que a gente fazia, enfim, acabava que o bicho morria e conseguia saber que era o mesmo, né, que estava dentro do estuário, e pegando também bichos que iam encalhando durante a praia, assim, e descobriu que eles tinham uma diferença craniana que, enfim, daria para ser uma outra espécie. Não seria uma subespécie, e sim uma outra espécie. Neste mesmo momento, éramos 3 pesquisadoras ali, uma estava fazendo a coleta de DNA e descobriu que sim, que as populações que entravam nos estuários, populações muito costeiras, elas tinham um DNA diferente das populações que ficavam mais offshore. Então, assim, isso, né, acontece que essa espécie de golfinho, que já tinha sido descrita em 1889, se não me engano, voltou, foi descrita como uma espécie, como uma subespécie, e ela voltou hoje, ela tem uma categoria de espécie mesmo. Eu fiz todo o mestrado achando que o nome era o outro, né? Minha dissertação saiu com outro nome e acabou que o bicho, enfim, trocou de nome, né? Virou uma espécie mesmo. E, então, assim, acontece muito, né? Enfim, com várias outras espécies também, com vários terrestres também, mas esse número, então, 92, daqui a pouco pode mudar. Então, só para um número de hoje, a gente tem 47 espécies descritas no Brasil. Bom, quem são os odontocetos? Aqui, até vou voltar ali. Aqui eu dividi entre odontocetos e misticetos, né? Quem são os odontocetos e quem são os misticetos? Quando a gente faz uma diferenciação dentro do cetáceo, a gente não utiliza baleia, boto e golfinho. Baleia e boto e golfinho são nomes populares. Então, quando a gente está fazendo um estudo, quando a gente estamos falando desse grupo, né, dos cetáceos, a gente não costumamos usar baleia, boto e golfinho. A gente usa odontocetos e misticetos. Então, quem são os odontocetos? Aqui a foto acho que não. Os odontocetos, eles são, em geral, os botos dos golfinhos. Alguém sabe a diferença entre boto e golfinho? Essa é a pergunta mesmo. Quem quiser responder, se alguém quiser responder. Boto é região de lagos e golfinho é mais mar? Então, na verdade, a diferença entre botos e golfinhos é a mesma diferença entre cão e cachorro. Ou seja, não existe. É uma denominação que a gente dá, né, como um nome comum mesmo. Outro exemplo, né, eu gosto de usar exemplos assim. Trabalho hoje, faço doutorado com o boto cinza, que é um golfinho que em 2005 ele fez diferenciação de espécies também. Hoje ele tem uma espécie que é o Sotalia fluviatilis, que ele fica no Rio, lá perto da região mais para o norte do Brasil, e o Sotalis guianensis, que é o golfinho de mar. Então, ali eles dividiram mesmo o boto cinza de dentro do rio e o boto cinza de fora do rio. Boto, a gente chama de boto aqui, enfim, o nome dele é boto. Boto cinza, né? O nome popular dele é boto cinza. No sul, o golfinho que eu trabalhava, que é o golfinho nariz de garrafa, que é o flipper, também lá eles chamam de boto. E o nome popular dele é boto de Laígue. E lá eles chamam de boto da tainha, boto... Enfim, boto também lá. É outra espécie. Então, assim, boto e golfinho não tem diferença nenhuma de denominação. É o nome comum que a gente dá. Por isso que quando a gente está trabalhando com esses animais, a gente utiliza odontocetos. E qual é a diferença? Né? O que são os odontocetos? Eles são cetáceos que têm dentes. Então, o odontoceto, ele é tanto o boto cinza, que tem aqui no Espírito Santo, né, onde eu moro, o boto cinza, quanto uma cachalote, por exemplo. A cachalote, ela tem dente, né? Ela é uma gigante, né, chamam de baleia cachalote, enfim, ela é um animal muito grande, chega a 15, 16 metros, mas ela é um golfinho, assim, dentro do grupo, ela é um odontoceto, né, porque ela tem dente. Eles têm um orifício respiratório externo, então, deixa eu ver, aqui é a fotinha, foi mal, gente. Aqui é a fotinha de um tursop truncado, que é um golfinho nariz de garrafa.
eles têm um orifício respiratório externo, tá? No caso aqui, vocês conseguem ver aqui o buraquinho que eles têm? Eu estou com um negócio do zoom aqui. Ó, a abertura é somente essa abertura aqui em cima da cabeça. Quando ele abre para respirar, ele solta, né, solta o ar ali, é somente um buraco que a gente vê. Nos misticetos é diferente. E outra coisa que eles fazem também é a ecolocalização. A ecolocalização é o seguinte, é uma forma deles se localizarem, assim como os morcegos também fazem a ecolocalização, os golfinhos também fazem a ecolocalização. Alguns fazem a ecolocalização melhor e outros nem tanto, né? Depende muito dessa estrutura que se chama melão, que é uma gordura que fica no topo do crânio, tá? Essa gordura, né, essa massa que eles têm, ele emite, no caso, o sinal, é por ali que o sinal é emitido, e é uma frequência mesmo. Então, essa frequência ela vai bater no objeto, e essa frequência ela vai retornar pela gordura da mandíbula, e essa gordura da mandíbula é processada pelo ouvido interno. Ali eles conseguem descobrir se é uma presa, se é uma rede, se é, enfim, algum obstáculo, se é uma embarcação, qualquer coisa nesse sentido. É por onde eles se localizam dentro de um ambiente. A partir dessa estrutura também, que eles fazem os cliques, eles fazem toda uma comunicação. Né? Então, os golfinhos, eles fazem esse tipo de comunicação pela ecolocalização, né? Essa busca de alimentos, eles têm essa diferenciação das baleias. Tá? E agora, quem são as baleias? Porque, né, os misticetos, desculpa. São as baleias, popularmente, né, chamadas de baleias. Elas não têm dentes, elas têm essas cerdas bucais no local dos dentes, que acontece o seguinte, os odontocetos, por terem dentes, então eles conseguem se alimentar de grandes peixes, até de outros mamíferos, de lulas, de vários animais, porque eles têm, né, a mastigação ali, mesmo que seja às vezes só para prender a presa e já engolir, eles ainda têm os dentes para fazer isso. As baleias não, elas têm as cerdas bucais, geralmente elas se alimentam de pequenos crustáceos, como o crio, ou pequenos peixes mesmo, e eles fazem o seguinte, eles abocanham os grupos desses pequenos crustáceos enfim, peixes pequenos, eles abocanham esses cardumes, né? E essas cerdas elas servem para filtrar. Então, com a língua, eles empurram a água que vem junto com o cardume, e aí o que sobra nas cerdas bucais, eles passam a língua, raspam nessas cerdas e se alimentam do que ficou preso ali nas cerdas bucais. Então, é como um filtro mesmo, né? Utilizam como filtro. A água entra tudo e eles conseguem expulsar a água e ficar só com o alimento. Além disso, eles têm 2 orifícios respiratórios externos. Então, quando eles saem para respirar, a gente consegue observar 2 buracos no topo da cabeça. E, né, além disso, alguns odontocetos fazem pequenas migrações, tá? Como é o exemplo que a gente vai tratar hoje da horta, inclusive. Mas os misticetos, eles fazem grandes migrações. Então, eles fazem, por exemplo, né, as jubates e as francas, que vêm todo ano para o nosso litoral, entre julho e novembro, né, para ter seus filhotes e para acasalar, porque aqui a gente tem umas águas quentes, e essas águas quentes elas auxiliam no nascimento dos filhotes a eles não morrerem de frio. Então, eles se alimentam aqui durante alguns meses e quando eles retornam para as áreas mais frias da Antártica e região subantártica, eles já estão mais fortes, né? Já estão com uma camada de gordura maior e ali eles começam a passar pelo processo também de aprender a se alimentar. Então, esses animais, eles fazem, geralmente, os processos de migração, eles estão relacionados à alimentação e à reprodução e nascimento, né? Então, as baleias, os misticetos, eles realizam esse tipo de migração para locais com uma distância muito grande, principalmente dos polos em direção às áreas mais equatoriais, enfim, entre as áreas equatoriais e as subtropicais. Então, assim, né, fizemos um apanhado ali do que são os cetáceos, né, as diferenças entre odontocetos e misticetos. E aí eu trouxe aqui para vocês
um menor cetáceo e o maior cetáceo que a gente tem. O menor cetáceo que a gente tem é a vaquita, que a fêmea, que é a maior da espécie, ela mede até 1,5 metro de comprimento. A baleia azul, que é o nosso maior cetáceo, a fêmea, que também é a maior, no caso do cetáceo, geralmente as fêmeas elas têm um comprimento um pouco maior do que os machos. Tá? Não é regra, mas acontece em algumas espécies. Tem relatos, então, de fêmeas de 33 metros de comprimento, e são, então, os maiores cetáceos que a gente tem hoje. Né? A baleia azul ela é um misticeto, e a focena, a vaquita, ela é um odontoceto. E vamos, então, agora, já passamos por essa diferenciação, então a gente sabe agora que a orca, ela é um odontoceto. Ela é odontoceto, inclusive, da família Delphinidae. Existem várias famílias de odontocetos, tá? Existem 10 famílias de odontocetos. Algumas famílias até já foram extintas, mas a orca, ela pertence à mesma família do golfinho nariz de garrafa, que é o flipper, que é o golfinho, né, mais famoso, vamos dizer assim, espécie mais famosa, que é a Delphinidae, que é a espécie que hoje tem gente que chama de golfinho. Né? O golfinho já acaba chamando Delphinidae em função do nome inglês, né, de dolphin, então fica a Delphinidae como a espécie com o maior número de golfinhos também e a mais famosa. E a orca, inclusive, é dessa família. Então, ela é muito próxima de um golfinho nariz de garrafa, do Sotalia guianensis, enfim, de vários outros golfinhos, das estenelas, várias outras espécies de golfinhos. Hoje em dia, ela tem, pela IUCN, status dela de conservação da orca, ela é deficiente em dados. Essa deficiência em dados, ela se dá porque a orca ela tem muitas populações espalhadas pelo mundo todo, que depois eu vou falar. E aí acaba que esse status ele vira deficiente em dados, porque por ser uma espécie, né, com ampla distribuição e tudo mais, é muito difícil de você conseguir juntar as dados e ter uma estimativa mesmo populacional. A última que saiu é que existem 50 mil indivíduos, mas, né, hoje em dia, pela IUCN, ela está como deficiente em dados. Ela alcança, a orca alcança um tamanho médio de 8, 9 metros, tá? Tem uma estimativa de vida, as fêmeas, existem fêmeas que já chegaram a 90 anos, tá? Como que a gente faz, agora, né, nem tinha colocado aqui no slide, mas como acho que o pessoal da veterinária é interessante. Como é que a gente faz uma estimativa de vida de um golfinho? É pelos dentes. Quando você acha um golfinho encalhado na praia, por exemplo, tira-se os dentes, né, e você faz lâminas dos dentes, e eles têm as linhas de crescimento, que são linhas anuais. Então, assim, já foi relatado orca fêmea de 90 anos. Mas a média de vida da fêmea é 60 anos, do macho, 50 anos. Tá? As fêmeas, elas atingem a maturação sexual entre 10 e 13 anos. Elas têm uma média de até 18, entre 15 e 18 meses de gestação, e elas gestam um único filhote a cada 5 anos, e elas têm um período, então, enfim, de 25 anos de vida que elas têm esse período de reprodução, né? Então, assim, são animais que demoram para ter essa maturação sexual, vamos dizer, 12, né, 13 anos, e aí vão mais 25 anos e depois elas já não têm mais filhotes. Então, por ter um filhote por vez, né, são animais que têm uma gestação longa, né, mais de um ano. Além disso, o filhote, depois que ele nasce, ele fica um ano ainda amamentando, né, sendo amamentado pela mãe, somente de leite, e depois desse um ano, ele ainda fica mais um ano, pelo menos, com a mãe, né, com a fêmea, para, enfim, aprender a caçar, aprender a se alimentar e tudo mais. Então, ela dispõe de um tempo com aquele filhote, fazendo, então, com que as orcas elas tenham esse processo de crescimento populacional bem pequeno mesmo, né? Enfim, bem trabalhoso para a fêmea, ela tem filhote, acaba ficando com o filhote bastante tempo, então ela não tem uma reprodução muito, muito rápida, a cada 5 anos, em média, que a fêmea vai tendo filhote. Bom, a distribuição, ela é uma espécie cosmopolita, isso quer dizer que ela está em
todos os oceanos, mares, ela é encontrada. Essa foto do mapa, ele está mais ou menos falando das populações que existem, mas orca mesmo já foi vista no mundo inteiro, em todo esse globo, em todas as partes, da branca, azul, enfim. Existe orca em todos os mares mesmo, já foram identificados orcas. Mas elas são divididas em populações. E essas populações, elas não chegam a ser subespécies, tá? Elas não chegam a ser outras espécies nem subespécies, mas elas são populações. E são populações que, com o passar do tempo, eles foram se especializando, inclusive na questão da dieta. Então, eu só botei aqui essas populações todas, AT1 transiente, essas cinco populações do Pacífico norte-oriental, do Alasca, do Havaí, todas as populações, elas têm, a cada 2, 3 anos, sai o tamanho populacional dessas espécies, tá? Todas essas estão aí. Então, assim, a orca é um animal super estudado, ele é um animal que, depois eu vou falar, tem muitas ameaças, e ela tem muitas populações. E essas populações, elas acabam acabam ficando como se fossem grandes famílias, vamos dizer assim, porque elas, né, se relacionam entre elas acasalam entre elas, então elas são muito estudadas justamente porque elas, por formarem essas populações, elas acabam ficando muito à mercê de ameaças, né? E a população alguma população acabar, porventura, vindo a extinguir, você extingue todo um DNA aí, toda uma carga genética de uma população que é super, elas se especiam mesmo, tá? Então, aqui eu botei alguns exemplos das populações que existem, e olha, atlântica, meu Deus. Enfim, aqui coloquei esse slide porque as populações, elas têm, inclusive, diferenças morfológicas. Não são grandes diferenças morfológicas, mas elas têm. Então, elas têm algumas diferenças no padrão da mancha que tem atrás da dorsal, o padrão de coloração mesmo. Enfim, elas acabam, até por tamanho, tem algumas espécies que eles falam que são maiores, né? As espécies que são mais offshore. Elas, enfim, estão dentro das orcas, dentro, né, da mesma espécie, elas ainda têm várias diferenças que hoje não caracterizam não caracterizam outras espécies, mas elas têm bastante diferença, tá? Então, aqui tem alguns exemplos ali das espécies, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. E aí, enfim, uma das diferenças dessas populações é na parte de alimentação, tá? Então, assim, se for falar no geral, a orca ela se alimenta de peixe, molusco, cetáceos, outros cetáceos, né? Que não ela, pirípedes, enfim, tartarugas marinhas. Elas se alimentam de praticamente tudo que tem no mar, né? O peixe, de peixe pequeno até tubarão. Então, assim, aqui tem algumas diferenças aqui das populações que eu coloquei aqui para vocês verem. Eu só não... do Atlântico aqui, do Atlântico Sul, acho que eu não botei. Enfim, essa foto aqui de baixo é na Patagônia, né? Então, é uma população que tem... No Brasil, a gente tem a população que fica mais ao sul, que fica na Antártica, que quando está na Antártica, eles se alimentam muito de baleia mink, se alimentam de focas, se alimentam de lobos marinhos, como nessa foto aqui, elas são as orcas aqui do Atlântico Sul, se alimentando de leões marinhos, de lobos marinhos. A gente tem no Pacífico, onde essa espécie é muito estudada, várias populações, e cada população elas tem uma espécie ou um grupo de alimentos que elas acabam pescando mais, né? Então, a gente tem umas que comem mais salmão, outras que comem lula, outras que comem tubarão, outras que comem arenque, né? Umas coisas super específicas. E como é que isso acontece? As orcas, elas transmitem sons, né? Elas emitem sons, e são os cliques, enfim, que outros golfinhos também fazem. Esses sons que elas emitem, eles conseguem ter como se fossem dialetos dentro de cada população. Então, uma população tem um dialeto, outra população tem outro dialeto, outra população tem outro dialeto. Acredita-se que esses dialetos eles estejam vinculados à parte de alimentação.
E essa alimentação, ela é transmitida das fêmeas para os filhotes com uma transmissão de cultura mesmo. Então, elas transmitem tanto a vocalização, né, o tipo de som que eles emitem, é relacionado muito ao tipo de alimento que eles comem. E essa transmissão de cultura faz com que aquela população siga se alimentando sempre dos mesmos alimentos. Então, assim, por mais que elas estejam, muitas vezes, no mesmo mar, no Pacífico, super próximas, elas não se alimentam dos mesmos alimentos, né? Isso auxilia, de uma certa forma, a não ter uma competição dentro do mesmo local ou de um local muito próximo, mas também essa especiação, se ela não é trocada quando o alimento está em falta, pode acarretar na diminuição da espécie também. Ali em cima, por exemplo, uma foca comendo um peixe, aqui embaixo, uma foca mora comendo um peixe, e embaixo uma foca comendo lobo marinho. A gente vê essa diferença grande que elas têm de alimentação. No sul, aqui do Atlântico Sul, elas se alimentam, então, além de focas, de lobos marinhos, inclusive de baleias, principalmente a baleia mink, elas fazem, na verdade, todas as orcas, elas, nessas populações, eles trabalham em conjunto. Então, a pesca toda em conjunto, seja de peixe ou de mamíferos, né? Ela é feita em conjunto, elas fazem um ritual, elas têm toda uma preparação para fazer essa caça em conjunto. Eu acabei não falando, mas eles são animais que vivem em grandes grupos, entre 10 a 20 animais, podendo ser encontrados grupos até com, enfim, 50. Mas eles são animais que vivem em grandes grupos, né? Eles vivem com, no mínimo, 10 animais. Então, esses grupos, eles vão caçar juntos, eles fazem tudo junto, e essa caça, ela acaba que auxilia mesmo como é que a gente fala, no gasto energético, né? Eles se organizam de uma certa forma em que não tem um gasto de perseguição muito grande, e acaba que todo o grupo acaba se beneficiando quando é conquistado, né, a presa, enfim. Aqui no sul, no Atlântico Sul, então, elas encalham na praia, elas vêm de grupos, e elas encalham na praia atrás dos lobos marinhos. Aqui é uma foto, inclusive, ela encalha mesmo, ela entra na areia, ela vai areia dentro, ela sai quase que toda para fora e depois ela faz uma dancinha para retornar. Ela vai em busca dos lobos marinhos e, enfim, de focas, né? Os filhotes acabam sendo mais fáceis de serem pegos e, enfim, elas acabam jogando o animal para cima até matar o animal e depois eles acabam comendo. Por isso, inclusive, que veio o nome de baleia assassina, porque ela é um animal que come outros animais de sangue quente, come outros mamíferos, né? Mas ela nada mais é do que um predador de topo de cadeia. As orcas, ela têm um dimorfismo sexual bem grande, tá? Os machos, eles têm a nadadeira dorsal, que é essa nadadeira que fica em cima, muito grande, muito comprida, tá? Assim, 1,80 m de dorsal, enquanto que as fêmeas, elas acabam tendo a dorsal um pouco menor. O problema disso é que muitas vezes a gente, quando vai trabalhar com esses animais e fazer foto em vida livre, acaba, por vezes, confundindo quais são os animais juvenis e quais são as fêmeas, porque elas têm a dorsal muito parecida. Eu coloquei aqui embaixo uma simplificação do que seria essa diferença, né? Então, assim, o adulto e a fêmea, uma diferença muito grande, e o juvenil para a fêmea, nem tanto, a não ser o tamanho mesmo do animal, que às vezes em vida livre fica um pouco complicado a gente conseguir medir. Hoje em dia, com a utilização de drones e outros equipamentos, a gente já consegue fazer uma distinção um pouquinho melhor. Aqui, para cetáceos e tudo mais, a gente tem alguns métodos de trabalho. Hoje em dia, a gente utiliza muito drone. Eu acabei não colocando drone aqui para vocês, porque é uma técnica que eu uso no meu doutorado hoje e no meu grupo de estudo. A gente utiliza para as populações aqui de golfinhos. Mas a fotoidentificação, ela é um método já utilizado há muitos anos. O primeiro artigo publicado de fotoidentificação, principalmente com golfinho de garrafa, foi em 1977. Então, assim, é uma técnica muito antiga mesmo, que é utilizado o seguinte: esses animais, assim como outras espécies também, eles têm diferença na nadadeira dorsal, que é essa nadadeira que fica na parte de cima.
elas têm como se fosse uma impressão digital, tá? Cada risco, cada detalhe, né? A gente utiliza software para fazer o trabalho de imagem, e eles dão esses detalhes que elas têm diferentes. Então, aqui eu botei alguns exemplos de populações bem distintas, a gente vê, inclusive, pelo padrão de mancha, assim, e elas são fotoidentificáveis. O que isso ajuda? Como eu disse antes, são muitas populações que existem de baleia orca, de baleia orca, a gente chama de baleia orca comum, né? De orca. Essas populações, elas precisam ser estudadas de alguma forma para a gente ter esse número. Então, assim, tem populações que têm 145 indivíduos. Como é que sabe-se? Principalmente pela fotoidentificação. É o principal método de estudo para populações de orca hoje é a fotoidentificação. Então, aqui eu coloquei os exemplos, ela tem que ser uma foto feita a 90 graus, né, perpendicular ao animal. E essas fotos a gente agrupa e aí faz a identificação. E aí você consegue, inclusive, acompanhar esses bichos por muitos anos com essa metodologia. Então, coloquei aqui porque é realmente a principal forma de fazer hoje trabalho populacional. Você tem estimativa populacional, você tem estimativa de quanto em quanto tempo a fêmea está com um filhote novo, de quanto tempo aquele filhote está acompanhando a fêmea. Tudo isso a gente consegue a partir da fotoidentificação. Aí, enfim, né, as ameaças, então, que esses animais são. Assim como alguns cetáceos, alguns anos atrás, a captura para parto, ele era muito grande, principalmente de orcas e de golfinhos nariz de garrafa, né? As orcas hoje, nos Estados Unidos, elas são proibidas de serem capturadas vivas, né? Mas, no resto do mundo, isso não vale, isso ainda não está em vigor. Enfim, não existe ainda. Então, nos Estados Unidos, elas não podem mais, porém, em outros países, elas ainda são capturadas vivas. Capturam as filhotes, desculpa, né, que é mais fácil, um animal muito menor, e levam para a pata. Vocês veem a diferença, desculpa, gente, da nadadeira dorsal da baleia, da orca maior ali? Ela é uma nadadeira um pouquinho inclinada, né? Reza-se a lenda que essa nadadeira inclinada é pela natação circular. Os animais eles ficam muito estressados dentro de tanques, né? Eles são animais que, por exemplo, dentro de populações nos Estados Unidos, eles percorrem 5.000 quilômetros, né? Já se viu, pelo estudo de fotoidentificação, uma baleia na Califórnia e a mesma baleia foi encontrada perto do Alasca. Então, são animais que eles têm, né, um home range muito grande, podem ter, alguns sim, outros não, mas eles podem ter. Então, são animais que, quando estão confinados, eles passam por um estresse muito grande, inclusive esse estresse pode modificar, né, a forma da nadadeira dorsal dela. Tá? Além disso, são animais que, quando se alimentam de peixe, acabam buscando redes de pesca. Foram animais muito capturados por pescadores, mortos mesmo, né? Porque eles capturavam, por exemplo, a mesma espécie, lá, o salmão, que era a mesma espécie que era alvo dos pescadores. Então, o arenque, enfim, os pescadores acabavam matando essas orcas para diminuir a competição para eles, e outras vezes também elas acabavam se malhando nas redes de pesca, principalmente aquelas redes que ficam redes de terra. O animal acabava indo ali, ficava preso, não conseguia sair, grudava na dele e tudo mais, e por ser um animal que tem pulmão, né, por ser um mamífero, ele respira fora d'água e acabava morrendo afogado. Então, a gente tem problemas de emalhes até hoje. O tráfico de embarcações, eles, por serem alguns grupos, né, da orca, acabar utilizando regiões muito costeiras, eles acabam, algumas vezes, tendo problemas de atropelamento mesmo, tá? O barulho que as embarcações fazem, por serem animais que têm essa questão auditiva muito sensível, por fazer uma ecolocalização, isso acaba afetando, acaba deixando os animais zonzos, assim como a sísmica, né? São sons, todo quanto é tipo de som e frequência que é emitido no mar, atrapalha demais a comunicação deles, atrapalha demais eles ficam zonzos mesmo, acaba muitas vezes encalhando, enfim. E, além de tudo mais, a poluição. Ai, desculpa, gente. A poluição mesmo, a poluição marinha,
né, o lixo, que muitas vezes esses animais acabam comendo junto com outro animal ali, sai um pouco de lixo, contaminantes na água, produtos químicos, animais costeiros, como algumas populações de orcas, sofrem muito com isso, né? Toda a química que é jogada na água pelas indústrias, pela própria agricultura mesmo. Então, são animais que adquirem doenças, que desenvolvem doenças. Então, é uma das vamos dizer assim, das ameaças também nessa parte de poluição. Gente, desculpa. Aqui, eu quis mostrar essas 3 fotos para vocês, que é o seguinte. Meu esposo, esse ano, foi para a Antártica. E foi para fazer o trabalho com cetáceos mesmo, né? Fazer um levantamento de cetáceos na Antártica, numa região da Antártica. E aqui, a foto é o seguinte. Ela tem uma sequência, tá? É a primeira foto da esquerda acima, onde a gente vê algumas dorsaizinhas assim, de orcas. Então, as orcas é um grupo de orcas, que elas estavam nadando todas praticamente na mesma direção. E ele viu e começou a fotografar. Embaixo, ele conseguiu dar o zoom ali e pegar ali 2 orcas, para confirmar, assim, são orcas, né? Que estavam nessa mesma direção. Logo a mais, pulou uma baleia mink, um filhote de baleia mink, que está ali na imagem à direita acima. Esse filhote pulou, as orcas foram para cima e nunca mais esse filhote foi visto. Então, assim, essa é mais uma demonstração, né? No caso, ele viu na prática ali essa alimentação de baleias mesmo. Elas comem filhote de mink, algumas vezes, né? Até de jubarte mesmo. Então, assim, são animais topo de cadeia, são super predadores. Eu botei o link aqui embaixo, que tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês, que dessa expedição que eles fizeram um vídeo e mostra essas orcas em vida livre. Então, eu queria pedir licença para botar esse vídeo para vocês, beleza? Eu vou interromper isso aqui para poder colocar o vídeo. Deixa eu... Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Sim. Aqui começa, né, com um petrel. O vídeo todo é feito com drone. Ele vai mostrar, é um apanhado dos cetáceos, né, mas ele tem muito de orca mesmo. Nesse vídeo aqui são baleias de bar. Olha, a gente tem a baleia de Bart, ela tem essa dorsal menorzinha e tem esse padrão de cauda com essa coloração branca, né? Inclusive, a falta de identificação da jubarte, é por isso. Ó, aí começa a orca. Isso é uma orca, possivelmente uma orca fêmea, né? Aqui a gente tem uma baleia azul, que inclusive é super difícil de ver, né? Não é um animal muito fácil de ver, mas é uma baleia azul. Aqui ela de novo. É para a gente ver como é que quando a gente vai fazer pesquisa com cetáceos, o que a gente vê? É isso, gente. Vê muito mais do que isso, não. É muito difícil de ter uma imagem super, né, do animal super para fora, um animal com o corpo todo para fora. É muito difícil mesmo. Então,
poucos momentos, poucos segundos, às vezes, e o animal às vezes desaparece, a gente fica um tempão buscando e não encontra mais. Essa é uma baleia azul. Ela tem uma dorsal muito pequenininha, lá no finalzinho do corpo já. Olha, tem mais de orca, um filhotinho, né? E vê a diferença ali da fêmea, ou filhotinho bem menor. Isso aí foi filmado, pessoal, em fevereiro desse ano, tá? Ó, você vê que é um grupo grande, né? Um grupo com 12, 13 indivíduos, pelo menos. E eles estão numa natação bem sincronizada e bem, assim, em algum alvo, provavelmente, né? Fazendo um deslocamento. Tem muitos golfinhos. Aqui é o golfinho de... A gente me deu branco. Esqueci. Não, aqui já são as orcas de novo. Desculpa, gente, aqui são as orcas. Os golfinhos foram lá. E aqui é a imagem de uma jubarte, que ela tinha, enfim, a nadeira peitoral bem branca. Ela embaixo da parte de gelo, assim, não era um gelo denso, claro, mas eles conseguiram filmar porque estavam com drone, né? Ela bem embaixo, provavelmente procurando o crio. Esse crio ele fica próximo dos gelos, mesmo muitas vezes até ficam grudados no gelo. Isso é uma jubarte. A baleia jubarte, ela tem em média 15 metros de comprimento. Ó, os dois orifícios respiratórios ali, vocês viram? Quando abre ali, tá? É como se fosse o nosso nariz mesmo, né? E tem uma diferença que eles têm no crânio, tá, gente? O crânio do golfinho, ele tem um buraco só também. Então, assim, se encontrar na praia um crânio, dá para ver pelo orifício respiratório e também pela parte onde fica ou as cerdas ou os dentes, né? Dá para ver a diferença bem fácil, pelo menos para distinguir se é um odontoceto ou se é um misticeto. Essa baleia estava ao lado do navio que eles estavam. Esse é o navio que eles estavam fazendo a pesquisa. Meu esposo estava ali em cima, e esse drone, enfim, conseguiu pegar essa baleia muito próximo do navio. Fez já um videozinho, já quase que de merchan para o próprio navio. Deixa eu botar aqui. Então, gente, é isso, tá? Essa foi a palestra que eu vim dar para vocês. Queria agradecer muito a vocês por ter esse tempinho, né, para ouvir, para, enfim, para disponibilizar para mim. E agradecer muito ao convite. Fiquei muito feliz, gosto muito de falar sobre cetáceos. Enfim, acho que são animais muito importantes e que é muito difícil da gente estudar, então quanto mais a gente conseguir divulgar, melhor. Então, gente, só deixei aqui, né, mais ou menos os projetos em que eu estou, pelo menos o Amigos da Jubarte Golfinhos do Brasil, foi por onde, né, fui localizada. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Amei a palestra, viu? Muito legal, muito interessante. E eu fiquei com uma dúvida, se elas Claro. têm um padrão migratório também, como as baleias. Então, por elas serem odontocetos, elas têm um padrão migratório um pouco menor, né? É um padrão mais pontual. Então, assim, as populações do Pacífico, que são muito mais estudadas, inclusive, do que aqui,
porque aqui a gente não tem população costeira, que a gente consiga fazer esse estudo que fica o ano inteiro. Lá no Pacífico eles têm. E lá eles conseguiram fazer, então, detectar algumas baleias fazendo a migração da Califórnia até o Alasca. É uma migração de 5.000 quilômetros, então não é uma super, né, migração, mas sim, houve ali algumas baleias que fizeram esse deslocamento. Mas não é de costume, porque como elas são muito... fazem essa especiação de alimentação, então elas procuram comer sempre os mesmos alimentos, elas fazem essa produção de cultura dentro do local, então essa migração para elas não é favorável, né? Não acontece muito. E, além disso, a gente encontra algumas orcas aqui na frente, aqui né, no nosso litoral, Rio de Janeiro, pessoal, geralmente em janeiro acaba visitando orca, e acredita-se que elas subam mesmo, acabam subindo em algum momento, pois lá na Antártica, onde elas mais se alimentam e mais tempo permanece, pode ter uma diminuição, talvez, no alimento, é a hora que as outras baleias estão retornando, e acaba sendo encontradas algumas orcas por aqui. Acredito que sejam essas orcas que comem peixe, que comem pequenos crustáceos, por isso que elas acabam parando aqui. Muito interessante. Mas, assim, eu pensei nessa questão do padrão de alimentação mesmo. Sim. Elas têm muito, cada grupo, cada população, elas é muito, né, muito focado naquilo que elas comem. Então, a migração ela não faria sentido por parte da alimentação. Para a alimentação, ela não faz sentido. Mas faz porque elas são baleias são golfinhos que acabam fazendo, né, uma natação mais livre mesmo. Mas uma das populações, eles chamam de offshore. Então, seriam as populações mesmo que acabam mundo afora aí passeando. Mas, assim, sem uma coisa muito específica como as grandes baleias, né? Deixa eu ver aqui.